Boa noite, feliz ano novo, primeiro programa do ano, Luiz Prata Regadas e convidados, Política e Cultura, de volta no ar desde outubro de 2022, quando a gente deu uma pequena parada e ficou somente com os programas das terças-feiras, que é o Política Sem Censura, que, por sinal, amanhã tem novamente às 9 horas da noite. Então, sejam todos e todas bem-vindos, vão entrando, compartilhando. Nós iremos tratar hoje do Capitólio Brasileiro, né? Qual a ameaça do ato de ontem? Golpistas, terroristas e nada de só vândalos, né? Foram atos bastante sérios. Aqui comigo está Edivaldo Filho. Seja bem-vindo, Edivaldo. Contigo a palavra durante alguns minutos para você falar o que é que você achou diretamente dos atos ontem. Olha, primeiro me parecia uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, mas não acreditávamos, né? Que isso pudesse se repetir. Eu estava ouvindo agora um comentário na CNN que o jornalismo norte-americano reproduziu na íntegra o que houve aqui como uma reprodução do que houve no Capitólio. E as coisas parecem não só se repetir. Há algum tempo atrás, quem leu O Engenheiro do Caos compreendeu que havia um ataque à democracia. E aí não é a democracia brasileira, é a democracia como Estado, como concepção. Houve isso nos Estados Unidos, está havendo aqui novamente e vai haver em outros estados. E a gente viu todos os elementos, sabe, Luiz? Todos os elementos estavam presentes. A gente começou isso, sabe, lá no Mensalão, depois em 2014, depois no impeachment da Dilma, depois, sabe, na prisão do Lula, e parece que as coisas não caía a ficha de que a defesa da democracia precisava ser feita de uma forma mais veemente. E, infelizmente, ontem nós tivemos uma situação extrema que eu não acho que seja o fim. Eu acho que é uma nova reposição, tá? Mas que precisa ser analisada com muita tranquilidade pelos democratas brasileiros. Nós precisamos ter linhas de defesa. Não é possível que isso aconteça de forma tão banal, né? É preciso haver uma defesa muito clara do Estado democrático de direito. Hoje nós começamos aqui uma parceria legal, né? Uma boa conversa, e acho que vamos ter uns convidados bem interessantes para conversarmos sobre isso e analisarmos isso. É preciso ter tranquilidade, mas é preciso também ser intransigente na defesa da democracia. É verdade, Evaldo. A gente já está aqui com uma advogada Arnóbio Rocha, né? Que acompanhou a posse sobre isso, sobre os bastidores dos últimos dias. Eu vou passar a palavra para ele, mas lembrar que a gente está diretamente no Democracia Participativa no YouTube, TVT no YouTube também, Barão de Tararé, né? E o Sindicato Moves também, Facebook ao vivo. A todos que estão nos assistindo, inscreva-se no YouTube da TV W12 e conheça o canal que já conhece as 155 lives, né, individuais que a gente faz, assim, com o Stedley, Padre Júlio Lancelotti, Padre Lino, né, advogado do Lula, doutor Zanin, professores, índios quilombolas, e hoje vai passar aqui várias pessoas da política cearense e professores também, jornalistas. Estamos aqui com o Edivaldo, jornalistas, 10 anos de Jornal Povo, que fez Jornal Povo agora, e agora vai entrando o advogado Arnóbio Rocha. Seja bem-vindo, Arnóbio. Contigo a palavra. Deixa eu apresentar um pouco o Arnóbio. Arnóbio é um amigo, mas, acima de tudo, um democrata, um companheiro que eu conheço desde as idas de 87, 88, né, Arnóbio?
vamos contar o tempo não, né? Olha, fale por você, fale por você. Eu não, nem lembro se era nascido nessa época. Mas Arnóbio acompanhou não só essa questão dos últimos dias, mas teve uma condição de acompanhar outros atos anteriores a isso. E a participação dele aqui é fundamental, porque ele teve na OAB em São Paulo, ele compreendeu e viu tudo que houve nesse centro lá, um centro político também, podemos dizer assim. Eu acho que ele pode dar um depoimento muito, muito forte para a gente de toda essa questão que a gente está vivendo. Enquanto o Arnaldo vai falando da ameaça à nossa democracia, eu vou postando o vídeo ao lado, a gente vai se recolher de volta e ele vai ficar falando, certo? Boa noite a todos e todas, né, daí que estão acompanhando a TV do Habilidoso. Né, meu amigo Edivaldo aí, realmente a gente se conheceu no movimento estudantil, na antiga Escola Técnica Federal de Ceará. Então a gente teve... eu fui o primeiro presidente do Grêmio da reconstrução após a ditadura e o Edivaldo foi meu sucessor. Então a gente tem uma longa história aí de amizade, parceria política, visão sobre o mundo. E eu moro em São Paulo, já tem 33 anos que eu moro aqui em São Paulo. Vim para cá para a militância política, depois trabalhei na área de telecomunicações e depois eu comecei a advogar e eu logo quando eu comecei a advogar exclusivamente, eu comecei a participar da OAB, eu fui coordenador do Núcleo de Ações Emergenciais da Comissão de Direitos Humanos e depois eu era o vice-presidente, que é o presidente que assume a comissão, porque a presidência é do presidente da OAB, ele acumula os dois cargos, né? Na época da ditadura, o presidente da Comissão de Direitos Humanos sofreu risco de prisão, então acabaram unificando e ficou por tradição. Então eu assumi a comissão nos últimos 3 meses e nós tivemos um longo período aí de acompanhamento de todas de manifestações, né, entre 2019 e 2022, né, 21, final de 2021, que foi o período aí do bolsonarismo no seu governo. Aqui em São Paulo, aquela aliança esdrúxula, né, o Bolsodória, isso sinalizou para um recrudescimento aqui, principalmente do enfrentamento com as polícias em São Paulo, e aí a ruptura do Dória com o Bolsonaro, de certa forma, foi muito favorável, porque houve uma amenização, né, baixou um pouco a pressão, mas mesmo assim nós tivemos aqui um processo bastante interessante de lutas, né? Eu acompanhei cerca de 100 manifestações dos vários tipos, de muita gente, mas também pequenas manifestações, não importava, onde chamava a Comissão de Direitos Humanos da OAB, na época que a gente estava lá, a gente ia e fazia um papel de mediador. A gente, né, conversava com as lideranças das manifestações, sem entrar no mérito do que eles estavam reivindicando, e com a polícia para que não houvesse prisão, não houvesse violência. E foi um trabalho bastante profícuo, porque a gente, de toda sorte, a gente teve um contato direto, né, um contato com a polícia, né, e também a gente se aproximou da ouvidoria das polícias de São Paulo, e por várias vezes nós tivemos com o núcleo dirigente aí da polícia de São Paulo, uns diálogos de alto nível, né, que a gente sempre colocou claramente aquilo que a gente defendia, como também a necessidade de mudar a relação da polícia com as manifestações, né? Aquela relação tensa que acontece em qualquer manifestação, como também da abordagem policial, né? Nas periferias, as mortes, em pretensos confrontos, que a gente acaba, quase sempre não são confrontos, né? Aqui a Polícia de São Paulo teve um grande impacto positivo, o uso daquelas câmeras corporais, né? Aqui, quando a gente estava na Comissão de Direitos Humanos, no começo tinha pouco mais de 1.000 câmeras, e no final da nossa gestão, na gestão da ouvidoria da polícia aqui de São Paulo, chegou-se a 10.000 câmeras, o que, de certa forma, ajudou muito
a baixar a letalidade policial. Aqui a Rota, que é a polícia mais conhecida com alto índice de letalidade, baixou em 80% a quantidade de mortos em confrontos. Então, mas não vamos tratar diretamente do ato de ontem. O que você achou? Foi um ato democrático? Vandalismo? Foi terrorismo? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, exatamente para chegar nessa questão dos atos em si. Então, nessa relação com a polícia, muitas vezes você negocia para onde vai caminhar, qual é o tipo de conduta que o movimento aceita ali e a gente fazer a mediação. Ontem em Brasília, aparentemente, houve uma negociação prévia para que houvesse ali o acompanhamento da polícia enquanto eles se dirigiam até a Praça dos Três Poderes, né? Até a Esplanada. Não penetraria na Praça dos Três Poderes. Ali houve uma ruptura da negociação e eles invadiram efetivamente o Congresso, primeiro o Congresso, depois o Palácio do Planalto e, por fim, a sede do Supremo Tribunal. E os atos são de terrorismo, não tem como qualificar de forma diferente. Foram atos de uma violência extrema contra o patrimônio público, contra a democracia. Aí tem um patrimônio imaterial, que é a democracia, o Estado de Direito, né? A relação que esses movimentos antidemocráticos eles têm com a vida e com a sociedade já se anunciava durante o governo Bolsonaro. Os atos eram sempre de ameaça de que, se não determinada posição não se conseguisse, o Bolsonaro ameaçava de cercar ali o Congresso, usar de força, e essa militância foi treinada exatamente para não respeitar nenhum tipo de limite democrático. É uma militância que tem um baixíssimo nível intelectual, né? Apesar de alguns têm estudo, mas não tem nível intelectual, não tem uma alfabetização democrática mínima, né? Negam vacinas, coisas assim que a gente nem pensava mais que alguém podia ser contra, negaram as vacinas, negam que a Terra seja redonda e outras formas, né? Essa coisa da pátria, família e Deus, né? Essa tríade aí de perspectiva ideológica se reduz muito o pensamento sobre a sociedade, os seus marcos civilizatórios, a diversidade, e esses atos eles são consequência, eles não são atos que iniciam uma nova era, eles são consequência de um movimento que vem atravessando essa última década, particularmente aí depois da crise de 2008, é esse momento em que essas forças de extrema-direita no mundo, não só no Brasil, elas se empoderam. E aí eles passam a ter uma atitude anti-establishment, né? Eles são contra o sistema, contra o Estado, mesmo quando estão no Estado. O Bolsonaro, seguindo a ideologia do Bannon, do Steve Bannon, como o Trump, a ideia era não governar, era o não governo, era você negar o sistema. Você negar o sistema era você não fazer absolutamente nada. E essa ideia, isso foi levado ao cabo, né, com todas as suas forças, diante do desastre administrativo geral do país. Então, essas forças não aceitavam as eleições, não aceitavam as urnas e não aceitaram o resultado eleitoral. A consequência natural disso era um enfrentamento direto contra o patrimônio público. Acho que foi o último ato selvagem que eles tiveram, né, nessa relação com o governo e com o poder. Arnaldo, você teve, eu vi tuas postagens e vi tuas conversas lá, tu teve pessoalmente lá em Brasília na semana passada, né? E eu queria ouvir de ti qual era o sentimento que tinham as pessoas que estavam lá, se elas não percebiam que isso poderia acontecer, ou se elas temiam que isso poderia, qual era o sentimento que estava naquele momento ali, na posse, por exemplo, do Silvio, da Margarete, de outras pessoas que foram uma coisa muito significativa para a democracia brasileira. Veja, Edivaldo e Luiz, lá em Brasília, tem dois fatos anteriores a isso. Quando o Lula foi diplomado, houve um primeiro ensaio de um distúrbio localizado. Lembro daqueles carros queimados lá. Isso, exato.
com a conivência da polícia de Brasília. A PM de Brasília não fez absolutamente nada, assim, passava ao largo o que estava acontecendo, queimaram carros, queimaram ônibus, né? Colocaram, eles chegaram a saquear um posto, eu até tive nesse posto, abasteci lá, inclusive, quando estava lá, porque eu fui de carro para Brasília, exatamente no posto onde eles saquearam botijão de gás. Para sorte, esses botijões estavam vazios. Acho que eles não perceberam o peso e levaram 40 botijões para explodir o prédio da Polícia Federal. O nível Nós tivemos aquele outro ato também, então, de tentativa de explosão de uma bomba, né? Isso. Esse foi o primeiro, e isso não foi reprimido, ninguém foi preso nesse ato inteiro. E aí, logo depois, se não me engano, na véspera de Natal, eles planejaram, né, arquitetaram um plano, tá? Não se sabe exatamente se isolado ou não, mas o cidadão que fez o mentor intelectual e executor, o nome dele era o Washington, né? Acho que sim. Não, certeza que ele teve no Senado, numa audiência pública chamada pelo Girão, né? O senador aí cearense. Senador cearense. Extremamente reacionário. Girão. Isso, o senador Girão. Né? Infelizmente foi presidente do Ceará, né, Edivaldo? Nosso Ceará, né? Fortaleza. Mas, Fortaleza. É do Fortaleza, desculpa. E ele, senador, todo mundo conhece a trajetória esdrúxula dele no Congresso, fez uma audiência pública e esse cidadão estava na audiência pública, autorizado muito provavelmente por ele, né, para participar da audiência. E ele arquitetou um plano que, teoricamente, ia explodir uma parte do aeroporto de Brasília. Vocês imaginam isso perto do Carnaval, perto do Natal. Aparentemente a explosão seria na véspera da posse, né? O caminhão foi estacionado dia 23 para o dia 24, e pelo que se soube, o cara que dirigiu o caminhão que disse para a polícia que achou muito estranho a contratação. Então, assim, havia esse clima de incerteza. Na posse em si, a tensão era muito grande. Quando o presidente Lula desce do carro blindado e vai para o carro aberto, e aí foi com Alckmin, foi muito simbólico, né? Porque foi a primeira vez que presidente e vice-presidente desceram juntos ali a esplanada num carro e chegaram até o Congresso, depois até a rampa. Isso é um simbolismo muito grande dessa união, né, de forças que nem sempre caminharam juntos, mas sempre defenderam a democracia. Ali havia um clima muito tenso. Eu estava dentro do Palácio do Planalto, eu consegui o convite, estava dentro do palácio. O clima era de muita tensão, muito medo do que podia acontecer. E não aconteceu nada, né? Foi muito tranquilo. Depois teve a posse, né? Teve a festa no Itamaraty, também não houve nada. Teve um grande show musical que foi mais ou menos de 7 da noite até 5 horas da manhã, sem nenhum incidente, tudo absolutamente tranquilo. Mas era uma coisa que havia um clima de tensão. As posses dos ministros também foram muito tranquilas, muito participativas, porque eles estavam arquitetando algo não para aqueles momentos, né? É bom que se saiba disso. Eles arquitetavam como se fosse uma reposse do Bolsonaro dia 7, 8 de janeiro. O Bolsonaro voltaria ao Brasil para assumir a presidência. Num nível de loucura, eu acompanho alguns grupos bolsonaristas, né? Recebo. Eles diziam claramente: o Bolsonaro não continua presidente, ele vai assumir a presidência dia 8. Só que ele não combinou com ninguém, né? Ele não ia, efetivamente, ele foi lá, tá brincando com o Pateta, com o Mickey, lá em coisa. Aí o secretário de Segurança... Inventou uma nova doença agora. O secretário de Segurança de Brasília, que tinha sido o ministro da Justiça do Bolsonaro, viaja para os Estados Unidos. Muito estranho, tudo muito estranho. Então, houve, efetivamente, uma subestimação da capacidade e idiotia desse povo. Isso é fato. É isso que a gente fala, que já interrompendo, diante de toda a conjuntura que a gente vive desde 2003, né, diante de dias antes de ter acontecido isso, né, que aconteceu no Natal, já a gente saber que esses caras são realmente
além de fascistas, eles são medrosos, eles são, assim, canalhas, covardes mesmo, né? Que só fazem quando estão em muitos, ou então quando não tem ninguém para estar do lado. Ele não teve coragem de fazer nenhum ato na posse, né? Que tinha muita gente, muita polícia, pegou uma surdina. Mas por que a gente baixou tanta guarda, né? Deixou tão desprotegido, sabendo que a gente vive um momento tenso, que eles prometem golpe a todo instante, diz que não entregar a faixa? É aí que eu acho que a gente confiou demais na Polícia do Distrito Federal, não? Não, aí é uma... Aí até uma coisa, acho que o Edivaldo lembra bem dessas discussões históricas que a gente tinha sobre essa questão do legalismo e do republicanismo, né? Em tese, toda a responsabilidade ali do entorno do Distrito Federal é da Polícia Militar. Qualquer intervenção acima disso, só em condições especiais, quando você decreta estado de emergência, estado de sítio, você vai crescendo a GLO, né, que você decreta a GLO. Então, nesse aspecto, houve uma confiança de que os atos anteriores, né, a posse do Lula propriamente dito, não houve incidente, na posse não, na diplomação e na posse dos ministros. Começa-se a baixar uma guarda naturalmente. Esse povo está aí em frente, né, lá do QG, é um negócio muito estranho, porque eles recebiam água, energia do quartel, que é um negócio, a gente já fez manifestação... A gente já fez acampamento, né, de resistência. Vamos uma vez a resistência não. A gente tinha que sair. A gente tinha que não sair. Tinha nada. Tinha que sair para tomar um banho, para comer, para qualquer coisa. E esse pessoal tinha toda uma infraestrutura. Quem bancava essa infraestrutura, lógico, era externo, mas também tinha uma conivência do quartel. Porque aqui em São Paulo, para vocês terem ideia, o Comando do Leste, ele fica atrás da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Assembleia Legislativa parou de funcionar há 2 meses, porque a Fedentina e o trânsito e a confusão atrás era tremenda. E aí vocês podem pensar de tudo, banheiro químico, resto de comida e tudo mais, parou efetivamente de funcionar. Tudo bem que, de certa forma, muita coisa tinha ficado virtual depois da pandemia, mas o funcionamento da Assembleia passou a ser bastante prejudicado. E eles continuaram lá. Alguém protegia aquele tipo de manifestação, porque não tem nada de democrático. Não é manifestação pacífica, é bom que a gente deixe bem claro. Não é manifestação pacífica. Não existe manifestação que você questiona o Estado Democrático de Direito. Você quer quebrar a ordem. Não é. A gente pode achar que isso é normal e é legal, como o ministro Múcio disse. Não, é democrático. Não tem nada de democrático. Aqueles que atentam contra o Estado de Direito não praticam a democracia. Cooper e inclusive foi lembrado hoje pelo Celso Mello, em uma frase fantástica, que é o seguinte: até onde a tolerância tem que aceitar a intolerância, né? Até onde nós temos que conviver com a intolerância a isso. Qual é o limite? Eu vou colocar aqui o Azenha, o Luiz Carlos Azenha, também, para você terminar de falar e ele entrar na opinião dele, tá certo? Azenha, seja bem-vindo à TV W12, jornalista, né, da Record e também. Prazer enorme tê-lo conosco. Grande site. Assim, Edivaldo está terminando a opinião dele para você dar sua opinião sobre os atos de ontem de Brasília e que aconteciam em todo o Brasil nos quartéis. Edivaldo, contigo novamente. Só um segundo, Edivaldo. O Azênia é meu colega aqui de Blog Prog, lá, né? Sim. Os velhos tempos do blog. Então estamos em casa. Mas essa questão hoje, que eu vi uma carta do Celso Mello, é um momento divisor da democracia brasileira, né? Até onde a tolerância vai admitir a intolerância. Porque nós não temos, digamos assim, limites hoje legais, e Arnóbio e a Zênia podem
comentar isso aí, eu gostaria de ouvi-los, para barrar isso, porque essas pessoas hoje elas não vão ser enquadradas em atos terroristas, né? Pela legislação brasileira, não. Né? Então, é preciso repensar a defesa do Estado Democrático de Direito. E a gente está em um novo patamar. Não é mais o patamar de 10, 20 anos atrás. Né? Nós temos uma nova realidade que precisa ser repensada. Então, jogo a palavra para os amigos Arnóbio, Azenha. Muito obrigado, Azenha, pela participação. Só lembrando que a gente está ao vivo pela TVT, Barão de Itararé, Mova-se em Democracia Participativa. Azenha, seja bem-vindo, feliz ano novo, contigo a palavra. Bem, estamos no dia seguinte, né? E eu acho que recomeça o governo Lula. O governo Lula acaba sendo, de certa forma, politicamente beneficiado por tudo que aconteceu, embora as imagens tenham deixado muitos de nós tristes, né? A visão que a gente teve nesse domingo foi de muita tristeza em relação ao Brasil. Na hora em que você vê aqueles vândalos atacando obras de arte, ferindo policiais, enfim. Acho que foi um dia triste o domingo, na verdade, né? Foi bem triste. E eu acho que algumas medidas deveriam ser tomadas. Muitas já estão sendo tomadas, né? É muito importante, na minha opinião, que em breve se pense em algum tipo de legislação em relação às redes sociais, por exemplo, porque foi a partir delas, não só que o trumpismo se estabeleceu nos Estados Unidos, como essa onda de extrema-direita foi ganhando espaço por fora da democracia. Então, é muito importante. Eu presumo que isso já vai acontecer com aqueles que foram presos, por exemplo. Soube que eles estão presos em Brasília com os seus celulares, estão postando de dentro de onde estão presos, em Brasília. O que eu acho estranho, né? O ideal seria que esses celulares fossem apreendidos, porque ali deve ter muita prova. Eu acho que em relação aos financiadores é muito importante que eles sejam descobertos e presos, porque a gente nunca viu isso em lugar nenhum do mundo, né? A gente nunca viu, não me lembro, em 50 anos de carreira como jornalista, de ter testemunhado um ataque como esse. Foi o Capitólio dos Estados Unidos, que ficou restrito ao Congresso americano, e agora foi aqui no Brasil, dessa maneira sórdida. Então, essa é uma das questões que eu acho que é importante, a questão de debater essa questão das redes sociais, separar o que é informação do que é desinformação, ter mecanismos para tirar essa gente das redes sociais, porque é assim que eles se organizam. Em segundo lugar, avançar no sentido de punir, como hoje já foi aberto pelo MPF uma ação aqui em São Paulo, a pedido da Defensoria Pública para investigar a Jovem Pan, a TV Jovem Pan, que foi criada para tentar reeleger o Bolsonaro, que foi um veículo muito importante da disseminação das fake news e dessas teorias conspiratórias. Quem sabe trazer o Alan dos Santos, que está condenado dos Estados Unidos, alguma coisa deve ser feita em relação a esse núcleo do bolsonarismo que está lá, né? Eu acho difícil conseguir a extradição do Bolsonaro, mas acho que medidas devem ser tomadas. Eu não sei o que o Lula conversou hoje com o Joe Biden, eles vão se reunir em fevereiro, então espero que alguma coisa saia desse encontro deles, no sentido de fazer com que o Bolsonaro, no frigir dos ovos, responda pelo que ele fez, assim como o Trump vai responder nos Estados Unidos. O Trump vai responder criminalmente, ele foi investigado e ele vai responder. Eventualmente, o Trump isso pode tirá-lo, inclusive, do jogo eleitoral em 2024, embora ele seja candidato. Então, acho que essas medidas, rede social,
atacar essa base bolsonarista na Flórida, e identificar e punir com muita seriedade todos os financiadores, eu acho que essas são 3 medidas básicas, essenciais, que a gente precisa tomar para não ficar sujeito, porque vocês sabem, né, gente, o bolsonarismo ele tem muita penetração social. Embora a gente, às vezes, diga, não, são os malucos, não, os malucos foram aqueles que foram quebrar, mas eu mesmo hoje... Oi. Assim, me permita só uma colocação, e aí eu vou sair um pouco da área do direito e entrar um pouco na área política. Temo muito que o governo fique refém dessa pauta. O governo se apresentou na semana passada com uma pauta muito forte, né? De combate à fome, de segurança alimentar, de educação. E me parece que o que houve ontem acaba transformando a gente um pouco em refém dessa pauta. Eu temo muito que isso possa acabar criando uma situação de 4 anos de uma pauta que não é nossa, que é nossa no sentido da defesa da democracia, mas que tem outras pautas que precisam ser trabalhadas. Gente, isso vai ser tocado pelo Supremo Tribunal Federal, pela CPI no Congresso. Eu não acredito que vai haver sequestro de pauta, não. O Lula vai tocar adiante o seu projeto. Eu acho que, como as instituições brasileiras, essas vão ficar muito ocupadas com isso, especialmente o STF, eu acho. E agora vai ter CPI, enfim. Certamente não será a pauta central do Lula. Ele está, nesse momento, tirando, de certa forma, proveito político de tudo que se passou, ele se fortaleceu, a ideia dele de união nacional ganha muita força, e, portanto, acho que acaba sendo até um vetor favorável. Um vetor favorável para a pauta, aquela que a gente estava discutindo na semana passada, mas enfim. Edivaldo, eu queria só complementar uma coisa naquilo que a Zênia falou, é só retomar um pouco do que é direito. A caracterização de terrorismo no Brasil está vinculada ao racismo, é uma coisa muito esdrúxula. A lei é muito esdrúxula. E teria que ter, por exemplo, um ataque a uma refinaria. Como é que o racismo entraria nisso? O professor Juarez Tavares, grande amigo, aí, um dos maiores juristas do Brasil, ele escreveu num grupo que eu participo, no grupo Prerrogativas, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele descreve exatamente que não se tem como caracterizar o terrorismo na prática, né? Mas que pode-se pegar esse evento em relação à tentativa de golpe de Estado, que você consegue, por outra via, que todos fossem enquadrados nesse tipo de insurreitos, entendeu? Você pode ter um resultado muito firme. Isso do ponto de vista jurídico, e aí trazendo para o mundo da política, eu acho que foi um achado para o Lula. Imagina que a sociedade está dividida, polarizada, ele consegue assumir, ganhou por 1,8%, grande parte dos governadores não são, no eixo, não são alinhados ao governo, e aí, de repente, os caras fazem esse tipo de ataque selvagem contra as instituições, você consegue imediatamente, nas redes sociais, que é o centro da atuação deles, 90% das pessoas condenando. Então, você tem um ganho político muito grande para a sua pauta. Eu acho que o Lula ele não vai perder tempo nessa polarização, nessa polêmica, porque isso vai ser coisa do judiciário em relação ao que vai tocar, e ele pode atrair esses governadores para a pauta que realmente interessa ao povo brasileiro, que é a questão da fome, da miséria. Ele, inclusive, agora, à noite, no discurso dele, ele diz exatamente isso. Infelizmente, eu não estava chamando vocês para isso, para exatamente aquilo que eu busco. Mas dia 27 de janeiro já os convoco, todos os governadores, para que em Brasília a gente discuta quais são os projetos de cada estado, os 3 projetos prioritários do estado, e para que conjuntamente a gente arrumamos dinheiro para que esses projetos
sejam feitos, mas ao mesmo tempo vocês se comprometem com a questão da fome, com o combate da miséria e com a questão do desenvolvimento econômico. Ele fez desse limão azedo, né, para nós trágico, uma grande limonada. Eu acho que é uma vitória política extraordinária. E caiu no colo dele a possibilidade de unir o país, não de pontos como a gente queria, mas eu acho que vai colaborar muito, mas muito na pauta econômica. Gente, eu queria agradecer a vocês que estão participando, que eu pedi, agradeço para vocês terem vindo aqui da colaboração de vocês, né? Estão chegando outras pessoas, estão também chegando aos telespectadores, o Fernando, a Maria aqui do Paraná, dando boa noite, o Fernando dizendo, Edivaldo e Arnóbio juntos, quase reunião do Grêmio do Instituto Federal do Ceará, década de 80. Aqui é o Bel também falando, se fala muito que esses terroristas são ou não são loucos, né? Isso pode ser uma prerrogativa para que eles se safarem, mas antes disso eu quero pedir ao Auri para entrar com a parte dos movimentos populares, né, que é a direção do CONTRAF Brasil CUT, né, onde teve na período da transição, e pode nos falar a visão dele como um movimento popular, porque hoje vários movimentos foram às ruas, né, defender a democracia, né. Contigo, Auri, a palavra, muito obrigado, seja bem-vindo. E daqui a pouco vai entrar também o Bruno Queiroz, que está ajeitando aí já a sua câmera, né? Edivaldo, depois tu passa a palavra depois do Auri. Auri, é contigo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Edivaldo, Luiz Carlos e o Arnóbio. É uma alegria estar participando aqui dessa televisão da resistência, não é? E resistência é a palavra que define a nossa luta por democracia. A nossa primeira luta é pelo Estado Democrático de Direito, é pela democracia. Não é muito triste tudo que a gente assistiu no dia de ontem, é muito estarrecedor. Eu que sou uma pessoa que ando muito em Brasília, e a gente do nosso lado, dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente sabe no dia a dia, quando quer negociar com os deputados, com o Congresso, com o governo, a dificuldade que a gente tem, a pessoa comum, para adentrar aqueles espaços, para apresentar as pautas que visam a melhoria do povo trabalhador. E onde a gente viu os espaços sagrados da democracia, que é onde o chefe do Poder Executivo despacha, o chefe do Congresso Nacional, o chefe do Supremo, não é ser totalmente destruído por terroristas. Então, isso ataca o Estado Democrático de Direito, não enfraquece o nosso país, não vai enfraquecer o nosso país, porque é uma pequena minoria de terroristas que precisam ser todos investigados e, dentro do devido processo legal, serem punidos com o devido rigor da lei. É inaceitável você assistir pela televisão em tempo real as polícias do Distrito Federal dando apoio, fazendo a escolta de pessoas. A polícia do Distrito Federal escoltou os terroristas até o ato que vandalizou, que destruiu ali as sedes dos poderes. Então é uma coisa triste, estarrecedora, e olha, o que é muito engraçado, companheiros e companheiras, quando os trabalhadores ali estão para reivindicar por educação, por saúde, por aumento de salário, por política para produzir mais alimentos, esta mesma Polícia Militar do Distrito Federal age com a mais alta força de repressão, com violência contra os trabalhadores. Então, é uma polícia que age com violência contra os trabalhadores, mas dá guarida aos golpistas que não têm a guarida da lei. Então, é algo muito triste. Tenho certeza que isso não vai abalar o governo do presidente Lula. A gente acaba de assistir, mais uma vez, o nosso presidente da República coordenando um ato histórico com a presença de todos os representantes dos poderes, de todos os governadores, e chamando o Brasil para a pauta que nós precisamos, que é a pauta de acabar com a fome, que é a pauta de fortalecer a educação, que é a pauta de fortalecer o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tão necessário e tão precisando ser fortalecido. Então, o presidente Lula, agora à noite,
já colocou o Brasil nos trilhos, chamando os governadores, dizendo, olha, dia 27, estejam aqui para a gente discutir o interesse do povo brasileiro, o interesse das pessoas. E agora cabe ao judiciário, cabe às forças de segurança, à inteligência, investigar esses terroristas, saber quem é que financiou esses terroristas e punir dentro do devido processo legal com o rigor da lei. Não pode ficar impune um ataque tão vil à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Então, nós esperamos, nós dos movimentos sociais, nós dos trabalhadores organizados, que as forças de segurança, que o Poder Judiciário haja de maneira enérgica, porque isso aí não é manifestante. Manifestante tem pauta, e pauta de direito. Isso aí é terrorista pedindo golpe de Estado contra o processo eleitoral que todo mundo acompanhou, é um dos mais legítimos no mundo, nosso sistema eleitoral, um dos mais transparentes. Então, Luiz, a gente está muito estarrecido, mas está muito revigorado para defender o governo do presidente Lula, para defender o direito dos trabalhadores, né? E uma coisa importante, para terminar, que fica é que, do nosso lado, da classe trabalhadora, nós precisamos, nesse momento, continuar com muita unidade, com o povo organizado para defender o governo do presidente Lula. A sanha dos golpistas não vai parar. Eles deram um golpe numa mulher honesta, que era a presidenta Dilma. Então, eles podem tentar dar um golpe no presidente Lula. E por isso é que a classe trabalhadora, que o povo organizado, precisa estar muito atento para defender a democracia, defender o Estado Democrático de Direito, defender o governo do presidente Lula e fazer avançar as pautas que melhorem, de fato, a vida do povo brasileiro. É preciso lembrar que, nesse momento, tem 33 milhões de pessoas que não têm nada para comer. É preciso lembrar. Eu acho que deu uma pequena travada. Caiu um pouquinho. Voltou. Acho que deu uma cortada aí na tua fala. Mas deixa. Então, é só dizer assim, eu acho que nesse momento a gente precisa reconduzir o país para que se volte à pauta dos trabalhadores, de acabar com a fome, de acabar com a miséria, de gerar emprego para o povo brasileiro. É isso que a gente espera nesse momento. O presidente Lula tem capacidade de conduzir o país para isso. Deixa eu agradecer aqui a Arnóbio. Arnóbio, prazer enorme, irmão, estar contigo de novo. Tá bom, mas eu vou me despedir de vocês, mas vou denunciar o Azênia. É impossível ele ter 50 anos de jornalismo, cara. Eu acho que ele é gato. Ele começou com uns 2 anos de idade. Abraço para vocês, Luiz, Auri. Foi um prazer participar. Grande abraço. Vamos ter outras oportunidades juntos, viu, Arnaldo? Tamo junto. Um abraço grande. Ok, vou botar agora para falar o Bruno, né? Para falar aqui conosco. Bruno, contigo a palavra sobre o professor Bruno, professor de Direito Penal, de um grande jurista, e hoje me chamou a atenção, professor, sua colocação sobre essa questão do enquadramento penal dessas pessoas que participaram dos atos terroristas de ontem. Eu queria que o senhor reproduzisse aqui perante a gente essa dificuldade e essa necessidade. A Zenha, inclusive, já colocou isso, né? A gente precisa recompor a legislação sobre essa questão das leis de proteção do Estado Democrático de Direito. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Quero agradecer ao Edivaldo pelo convite. É sempre uma satisfação enorme fazer algum tipo de esclarecimento. E, bom, primeiro, acho que todos, né, ainda estamos estarrecidos, perplexos com os atos que foram praticados ontem na capital federal, né, que não atingiram só um poder, né, atingiram o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, é realmente algo inimaginável, né? E a observação que eu estava fazendo, né, é em relação à Lei 13.260, que é a nossa lei que define crime de terrorismo, né? De fato,
assim, os atos que foram praticados ali, do meu entendimento, eles, do ponto de vista fático, são atos de terrorismo, né? Tanto que a legislação do mundo todo, se você pegar a maioria dos países, eles tipificam como terrorismo atentados de pessoas contra o Estado Democrático de Direito, contra, né, os governantes democraticamente eleitos e tudo mais, né? Só que a nossa legislação, que define o crime de terrorismo, que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em 2016, e só foi introduzida em 2016 por conta de uma pressão do Comitê Olímpico Internacional para a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, porque, como vocês sabem, existe uma preocupação muito grande com o terrorismo durante a realização de qualquer Olimpíada, e no Brasil, apesar da Constituição Federal de 1988 mencionar o terrorismo, não havia um crime de terrorismo tipificado na nossa legislação. Isso só aconteceu em 2016, por conta dessa pressão do Comitê Olímpico Internacional. E aí o que aconteceu? O nosso legislador, de forma totalmente equivocada, amadorística, o nosso legislador, ele copiou a legislação da Europa antiterrorismo, enquadrou como ato terrorismo o ato praticado por uma ou mais pessoas em razão de xenofobia, racismo ou discriminação religiosa. Ou seja, deixou de fora a nossa legislação antiterrorismo, a Lei 3.216, ao definir os atos de terrorismo, deixou de fora aquilo que se enquadra na realidade brasileira, que são atos contrários, são atos com o objetivo de macular o Estado Democrático de Direito. Isso já vinha ocorrendo, né? Já houve outras situações, né, de explosivos, de bombas, que tentavam macular, intimidar os governantes democraticamente eleitos. E a nossa legislação, portanto, foi copiada da legislação europeia. Então, nós temos hoje uma legislação antiterrorismo que se adapta à realidade da Europa, porque na Europa, sim, existem atos de terrorismo praticados por xenofobia, por racismo, por discriminação religiosa. No Brasil, nós temos racismo, até em maior escala do que em outros países, mas não temos atos terroristas praticados em razão do racismo, muito menos por motivo de xenofobia, muito menos por motivo de discriminação racial ou discriminação religiosa. Então, isso não significa, evidentemente, que os criminosos, que eu chamo inclusive de terroristas, embora não devam responder pelos crimes de terrorismo, por uma falha do legislador, mas isso não significa que eles não vão responder por outros crimes que também são graves, né? Então, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque praticaram atos contra o livre exercício, né, dos poderes constituídos mediante violência e grave ameaça, o golpe de Estado, né, também está previsto lá no artigo 359 do Código Penal, crimes contra o patrimônio público, crime de dano qualificado, porque é patrimônio da União, crime de dano previsto na Lei de Crimes Ambientais, porque ali tem um patrimônio tombado, um patrimônio especialmente protegido pela legislação, organização criminosa, que está na Lei 12.850, porque aquela movimentação toda exige que tenha havido um financiamento, né? Evidentemente que não foram pessoas ali que espontaneamente resolveram cada uma sair da sua casa e invadir o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto, né? Houve ali, sim, uma liderança, uma divisão de funções, um financiamento, né? E isso, evidentemente, que caracteriza também o delito de organização criminosa. Houve furto, né, de obras de arte, houve crime de ameaça, houve incitação ao crime. Então, se nós vamos pegar todos os crimes que esses indivíduos praticaram ontem, com certeza são crimes aí para mais de 30 anos de pena privativa de liberdade. Agora, o principal dos crimes, que é o crime de terrorismo, infelizmente, essas pessoas não terão como ser enquadradas por um erro do nosso legislador que tipificou, que legislou para uma realidade que não é nossa. Isso tem ocorrido, não é a primeira vez que o Brasil copia uma legislação de outro país que não se adapta à nossa realidade. Então, foi essa a observação que eu fiz hoje. Então, são terroristas que no Brasil não vão responder pelo crime de terrorismo, porque a nossa legislação cometeu essa falha terrível e que isso sirva de estímulo para que o legislador possa fazer as adaptações corretas
porque nós sabemos que no direito penal existe o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina. Então é preciso que exista uma legislação que trate corretamente sobre essa questão que é tão relevante. Obrigado, professor Bruno. Agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo por aí, diretamente TBT, Barão de Tararé, Democracia Participativa e outras páginas. Vamos ouvir agora o deputado estadual Renato Roseno, 5 minutinhos sobre Renato Roseno, e depois a gente faz uma consideração final de 1 minuto para cada um. Tudo bem para todos? Grato a todos pela presença. Ok, Luiz, boa noite, Luiz, boa noite, Edivaldo Filho, a Zênia, Bruno, Auri. Eu também estava aqui há mais tempo ouvindo o Arnóbio, nosso colega. Bom, eu quero, então, nesses 5 minutos, ao tempo que eu agradeço, eu estou vindo agora de um ato, fizemos um ato com mais de 5 mil pessoas aqui em Fortaleza. Na verdade, foram 2 atos em 2 locais diferentes, eu participei dos 2 atos. A sociedade brasileira, ela repudiou, na prática, essa insurreição fascista. Eu queria conceituar desta forma. É uma insurreição de caráter fascista dos derrotados, os derrotados nas urnas, mas mais do que isso, é aqueles e aquelas que querem implementar uma lógica de violência e de extermínio do outro. O fascismo é isso. O fascismo é uma guerra, em especial, aos sujeitos mais pobres, para restrição de direitos, para destruição de liberdades democráticas. Foi assim na década de 30, no nazifascismo, é assim nesse novo fascismo, nesse neofascismo. Esse que, na Itália, originou o Fratelli d'Italia, o Chega em Portugal, o Vox na Espanha, o AfD alemão, o trumpismo nos Estados Unidos, e o Bolsonaro e o bolsonarismo aqui como expressões dessa extrema-direita. Essa extrema-direita, ela é convocada, em especial, nessa crise econômica internacional para obviamente, implantar um regime ultraliberal de maior concentração de riqueza e de diminuição dos direitos das classes trabalhadoras. Então, é necessário vincular a luta democrática à luta pela justiça social. E hoje, todas as capitais brasileiras, aos milhares, eu estava vendo há pouco aqui a cobertura nacional, aos milhares, fomos às ruas para reivindicar democracia e justiça social, reivindicar a responsabilização criminal e política desses agentes. O nosso partido, pessoal, acaba de peticionar no STF com a lista dos parlamentares. Eu queria aqui chamar a sua grande audiência para aqueles que tiverem mais provas de agentes políticos que convocaram esses atos, nos enviem, nós podemos aditar essa petição. Nós fizemos, inclusive, a lista de parlamentares, inclusive parlamentares aqui do Ceará, que corroboraram e que fizeram um concurso para a convocação destes atos. Então, a responsabilização é criminal e há também uma responsabilização política, mesmo daqueles que estejam, porventura, eleitos e diplomados. Em segundo lugar, obviamente, para reivindicar que a institucionalidade, o rigor da lei, hoje foi muito importante a resposta rápida, não houve nenhuma solução de continuidade no poder instituído, ou seja, os 3 poderes mantiveram a sua agenda institucional e houve mobilização popular. É necessário conjugar esses 2 elementos, o elemento da mobilização popular e o elemento da normalidade democrática. Portanto, eu queria fazer essa primeira análise e dizer o seguinte: eles vão apostar 4 anos de instabilidade. Então, não é hora de desespero, nós vamos ter que manter firmeza, coragem e paciência. Renato. Esse momento da extrema-direita, eu termino com isso, nós precisamos saber que nos próximos 4 anos nós precisaremos de muitas dessas atividades de mobilização popular. Obrigado, Edivaldo. Renato, eu vou pegar o resto de sua fala aí, exatamente construir isso com você e com a Auri. Como é que o movimento popular consegue casar uma pauta que acabou sendo, que hoje é a nossa pauta fundamental, segurança alimentar, garantia de algumas conquistas sociais e, ao mesmo tempo, a gente ter essa questão da defesa da democracia. Perfeito. O professor Bruno colocou muito bem essa questão de que precisamos rever essa legislação,
Eu acredito que a gente precisa rever essa legislação de defesa da democracia, né? Porque isso não é só aqui, isso não é só Brasil, é um movimento internacional, e isso é uma repetição de algumas outras coisas. E como é que nós vamos casar? E aí peço licença ao meu coordenador para a gente fechar com essa pergunta. Exatamente, eu ia pedir também que fosse 1 minuto de cada um, Auri ou Renato Roseno, que já está chegando aos finais, depois entra o Bruno também com mais 1 minuto para falar, se despedir, e o Azinha fechar com a importância da mídia nesse momento e como devemos se portar. Porque para chegar a 1 hora mais ou menos, 1 e 2, para não se alongar muito de programa. Renato. Eu pensei que ainda ia dar tempo de fazer uma pergunta ao Renato Roseno, Luiz. Aproveitar a presença dele aqui. Tarde da noite, não, eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com os companheiros e companheiras, dizer que esse é o momento, companheiro Renato Roseno, de não desanimar, mas de manter a trabalhadora com muita unidade, para a gente fazer muita luta esse ano em apoio à democracia, ao Estado Democrático de Direito, na defesa do governo do presidente Lula, para que esse presidente não capaz possa coordenar os projetos para acabar com a fome, acabar com a miséria, voltarmos a ter uma educação de qualidade. Não são uma pequena minoria de terroristas que vai acabar com o governo do presidente Lula, mas é a nossa capacidade de organizar os trabalhadores, de fazer a luta que vai fazer desse governo o governo das nossas vidas. E esperamos, companheiro Renato Roseno, todos os companheiros, que o judiciário investigue e puna todas essas pessoas que cometeram esses atos terríveis no dia de ontem. Eu, que sou estudante de arquitetura e urbanismo, Luiz, fiquei estarrecidíssimo. Você vê, a nossa cultura foi acabada. Você vê uma obra de Cavalcante, diversas obras de arte, tanto no plenário do Supremo, na presidência da República, no Congresso Nacional, ser atacada, ser destruída, ser vandalizada. Mostra que essa gente não é cidadão de bem. Esta gente não é cidadão de bem e precisa ser punida com o rigor da lei. E o Brasil precisa voltar à pauta que interessa, que é a pauta de acabar com a fome. Muito obrigado e estamos muito juntos nessa luta. Valeu. Renato? Bom, Luiz, em 1 minuto, eu só posso, então, lembrar de 2 versos. O primeiro é do Brecht, que diz que quando o pão é pouco, há fome, e quando o pão é ruim, há descontentamento. A luta democrática ela tem que estar conjugada com justiça social. Veja, o povo votou em Lula porque Bolsonaro trouxe morte, doença, fome e violência. Nós queremos superar isso. Portanto, nós queremos distribuição de renda, melhoria da qualidade dos empregos, do salário, distribuição da riqueza, do saber e do poder. Repito, distribuição da riqueza, do saber e do poder com proteção à natureza. E, obviamente, nós precisamos apresentar às novas gerações, que foram muitas delas capturadas pela extrema-direita, uma paixão pelo futuro, de que o nosso projeto democrático, justo, sustentável é melhor. O nosso projeto de vida, de sociedade, de mundo, ele é melhor. Nós não estamos olhando o retrovisor. Aqui eu queria tomar como as palavras do ministro de Direitos Humanos. O Brasil que nós queremos, ele ainda não existiu. Ele tem que superar o racismo, a discriminação, a LGBTfobia, o machismo, a destruição, e ele pode ser, sobretudo, essa vanguarda de um novo padrão civilizatório. Por isso eu termino com Goethe, que diz que merecem a vida e a liberdade aqueles que por ela lutam constantemente. Nós vamos ter 4 anos ou mais de muita luta. Essa extrema-direita internacional, ela é longa, ela tem várias expressões, eu acabei de citá-las. Nós temos que fazer conexões internacionais. Não à toa, o mundo inteiro reclamou e se solidarizou a Lula hoje e ao Brasil. O mundo inteiro, repito, desde o secretário-geral da ONU ao Papa, todos em uníssono, denunciaram e se colocaram ao lado da democracia brasileira, e isso vai se repetir. Meus amigos e amigas, serão 4 anos ou mais em que a mobilização popular ela tem que estar atenta, forte e muito ousada. Nós só vamos ganhar essa parada, não só nas institucionalidades,
mas, sobretudo, com muita mobilização popular. E eu me permito aqui um parêntese. O papel da comunicação, o papel da educação midiática, ele é absolutamente fundamental. Essa extrema-direita, ela se criou na lógica de desinformação em escala industrial, nas redes sociais, na ausência, inclusive, de responsabilidade das novas plataformas. É preciso encarar este debate. Esse debate é o debate mais estratégico. Eu espero que o governo compreenda, coisa que me parece que ainda não compreendeu, o papel estratégico das plataformas na redemocratização da sociedade brasileira. Muito obrigado, Edivaldo. Deputado, antes de eu ir embora, eu quero agradecer a presença e, já que o senhor levantou a bola, pedir aqui publicamente apoio para a TV W12, para o site do Fiomundo, para que a gente possa fechar parceria aqui. Já estou no meu ambiente novo, né? Estou a fazer planos para comprar uma mesa de som para receber vocês aqui numa próxima live presencialmente, né? Então, a gente precisa de investimento nas mídias, porque a gente não pode viver pedindo Pix, e a gente quer investir no próprio canal, fazer uma parceria, como eu já escrevi para o Azinho, acho que eu entrevistei o próprio governador Elmano sobre os Montins, o Azinho prontamente divulgou no blog dele, mas a gente precisa desse apoio, a gente não quer pedir, mas infelizmente precisa, né? Isso fazer para fortificar. O bom artilheiro, ele tem um senso de oportunidade. Não é isso, Azinha? Então ajude a gente aí como puder. Não é não, Azinha? Contigo aí a palavra. Eu acho que o deputado roubou a minha fala. Eu ia falar da centralidade da comunicação e da cultura, porque essa é uma luta longa. E Bolsonaro é sintoma, consequência do fracasso do neoliberalismo, com uma proposta ainda mais radical. E como o governo Lula é um governo de conciliação, é um governo que também tem uma pauta que não é a pauta desejada da esquerda, tanto é que vocês sabem que o ministério é um ministério de frente ampla. Eu acho que é um governo que vai ter que ser muito pressionado também e vai precisar entregar coisas concretas para o povo brasileiro, se quiser ter um horizonte de sobrevivência, porque no estágio em que nós estamos vivendo, com os brasileiros na situação em que estão, a eleição foi decidida por uma pequena margem de votos, então, como disse o deputado, a gente vai enfrentar 4 anos de muitas dificuldades. As de ontem foram apenas o primeiro passo de 4 anos de muitos embates. Obrigado. Passar a palavra para o Bruno e depois para o nosso amigo Edivaldo. Edivaldo, desculpe também qualquer coisa. Bruno, contigo, rapidamente. Meus caros, primeiramente agradecer mais uma vez o convite, né? E aqui, me valendo aqui da veia literária do deputado, eu vou terminar aqui com Machado de Assis, que no seu Conto Eterno disse: confio no tempo que é um insigne alquimista, dá-se um punhado de lodo e ele o restitui em diamantes. O que nós esperamos é que esse lodo que nós assistimos, que nós presenciamos, que isso sirva de lição para que as providências sejam tomadas e que a nossa democracia seja transformada realmente em diamantes, porque foi de uma gravidade, né? Eu acho que depois da Constituição de 1988 não se viu nada parecido com esse ataque aos 3 poderes, com esse ataque à democracia, e que o que nós esperamos realmente é que os responsáveis sejam punidos, observado, evidentemente, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas que as providências sejam tomadas. Então, meu agradecimento, e podem contar sempre comigo para participar desse tipo de debate, que eu acho que é fundamental para o esclarecimento da população. Obrigado, Edivaldo, contigo. Eu e o Edivaldo vamos fazer parceria, fazer live juntos e chamando uma pessoa, no máximo 2, para poder entrevistarmos com mais calma, né? Edivaldo, contigo a palavra. Obrigado por essa live. Luiz, primeiro, nosso primeiro contato juntos, né? Renato já é um companheiro bem de longas datas, professor Bruno, e eu acho que agora é preciso voltar. Eu tive durante muito tempo fazendo assessoria, mas agora eu retorno ao jornalismo por uma questão de necessidade da sociedade.
Eu acho que tem momentos em que a gente precisa assumir compromissos. E o meu compromisso é com o jornalismo, é com a verdade, e eu retorno. Luiz me deu essa possibilidade e a gente vai junto trilhar aqui um caminho de debate e de construção da democracia e de defesa dessa democracia, né? Eu acho que é um momento ímpar, de forma ruim, mas é um momento ímpar que a gente precisa, Zen, sabe, constituirmos como jornalistas, jornalistas no termo correto, sabe, de pessoas que buscam a verdade, que às vezes têm que confrontar determinadas questões, mas que fazem isso de forma correta, com técnica, com jornalismo, com ética e com respeito. E hoje é o início de uma caminhada, né? Porque essa caminhada precisa ser feita, ela precisa ser corrigida e a gente precisa, de alguma forma, reconstituir esse caminho que, de alguma forma, se perdeu. Renato não estava no início, Bruno e Auri, mas eu acho que esse desaguar de ontem não começou ontem. Ele foi uma coisa que a gente não percebeu ou deixou passar, sabe? E aí a gente não combateu e isso foi acontecendo, e a gente se perdeu. Bem, é hora de refazer. Agradeço a todos. Renato, meu agradecimento. Professor Bruno, meu agradecimento. Auri, Azenha, Luiz, a palavra é sua, meu coordenador. Então, gente, a gente vai chegando ao final, agradecer ao Renato Roseno, ao Arnaldo que passou por aqui, ao amigo Auri Júnior, ao Arnaldo é uma figura ímpar, Renato o amigo Azenha também, que volte sempre ao canal, dizer que amanhã a gente volta às 9h da noite com o tema Mídia, Mercado, Militares, são ameaças ao novo governo Lula, participação minha, professor Clésio Arruda, doutor em Sociologia, Rosena Amorim, doutor em Sociologia, e professora Sandra Helena, filósofa. Fiquem em paz, uma boa semana, viva a democracia e lutemos pelo direito de todos ter não só comida, mas sim a nossa democracia. Obrigado, tchau, tchau, boa noite.